que foi dito pelo profeta Zacarias, mesmo porque Yeshua disse que não veio destruir nem a lei, nem os profetas. Então, para que se cumprisse o que Deus, o que Yud falou, lá em Zacarias 9:9, que diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, ele é justo e traz salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Amém? Então Yeshua entra triunfalmente em Jerusalém. Mas logo que Yeshua chegou perto de Jerusalém, ele começa a chorar, né? Você vê que a Bíblia fala quando Yeshua está chorando. Yeshua, quando olha Jerusalém, ele chora, e Yeshua chora como chorou por Lázaro. Não é? Aquele choro profundo, aquela dor profunda. E ele sabe que o que aguarda Jerusalém no futuro não é nada bom. Por isso, quando ele olha, quando ele vê, ele chora. E chorando, ele diz em Lucas 19:42, se tu conhecestes, ao menos neste dia, o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos seus olhos. Yeshua, ele conhece todas as coisas. Então, quando ele olha para Jerusalém, que ele está chegando, e ele está montado no jumentinho, ele começa a chorar. E ele não está chorando à toa, e às vezes a gente não presta atenção, porque quando a gente chora, ou chora de alegria, ou de muita tristeza e dor. E essa passagem reflete o contraste entre a visão de Yeshua sobre o presente e o futuro e a cegueira espiritual do povo de Deus por causa da quebra do pacto com Yud Revav. Estavam felizes, estavam alegres. Isso contrasta com a visão de Yeshua. Porque enquanto os discípulos estavam olhando para Jerusalém e gostavam de Jerusalém, e um dia, quando eles estavam no templo, os discípulos gabaram da beleza do templo, e Yeshua falou que não ficaria pedra sobre pedras, a gente contrasta a visão completamente diferente de Yeshua e dos discípulos. A gente pode dizer da visão divina e da visão do homem, não é? Enquanto o homem estava se gabando da beleza do templo, dos mármores e das maravilhas, Yeshua estava dizendo que não ficaria pedra sobre pedra. Enquanto agora eles estão alegres chegando em Jerusalém, Yeshua está montado no jumentinho, vai ser declarado rei, mas a visão dele é outra. A visão dele é de muita tristeza e ele chora no momento em que ele vê. Isso é um contraste, não sei se você percebe, da visão dele para a visão dos homens. Por isso temos que ter muito cuidado. Enquanto Yeshua via claramente que estava por vir no futuro, muitos não conseguiam enxergar o que estava bem à sua frente, pois o seu nome é uma forma abreviada do nome Yehoshua, que significa o Eterno Salva. Então, enquanto eles não conseguiam ver o que estava diante deles no presente, Yeshua já estava o que? Vislumbrando um futuro, e um futuro tenebroso para Jerusalém. A oportunidade de reconhecer a salvação estava ali, mas eles não perceberam, pois estava coberto aos seus olhos. E Yeshua continua dizendo lá em Lucas 19:43, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te apertarão de todos os lados. Que coisa, hein, meu irmão? Enquanto os discípulos estavam felizes, alegres, Yeshua estava chorando pelo futuro que aguarda
Jerusalém. Aqui Yeshua só está relembrando a Israel o que o Pai já estabeleceu contra a cidade de Jerusalém por meio de seus profetas. Pois Yeshua afirma que não veio destruir os profetas, e todas as palavras dos profetas são palavras válidas. Veja em Isaías 29, de 3 a 4. Ai de Ariel. Ariel, a cidade onde Davi acampou. Acrescentai ano a ano, e completem as festas, o seu ciclo. Contudo, porei a Ariel em aperto, e haverá pranto e tristeza. E ela será para mim como Ariel, porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com baluartes, e levantarei trincheira contra ti. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra, e a tua fala desde o pó sairá fraca. E será a tua voz debaixo da terra como a de um que tem espírito familiar, e a tua fala assobiará desde o pó. As pessoas às vezes não entendem porque tem esse nome Ariel, não é? Mas esse nome Ariel é Deus que chama Jerusalém. Lembra que Deus chamou Jerusalém de Jesurim? Chama também de Ariel. Tem gente que pensa que Ariel é um anjo, que Ariel é alguma pessoa. Não, é Jerusalém, a cidade onde Davi acampou. Amém? Olha, e a palavra Ariel significa leão de Elohim, né? Ou como traduziram, leão de Deus. O Senhor promete trazer aflição a Ariel. Diz que a cidade será semelhante a um altar de sacrifício, onde haverá pranto e tristeza. O Senhor mesmo é quem cercará Ariel com rampas e levantará cerco contra ela. Interessante que às vezes a gente vê os inimigos atacando e a gente logo fala, é o diabo, é o diabo, é o diabo. E às vezes não, é o próprio Deus que está permitindo, porque Israel quebrou o pacto. Ah, Rafael, não aceito isso. Fazer o quê? É assim que a palavra ensina. Aqui Deus está dizendo que Ele mesmo vai fazer. Se você não sabe, Deus chama Israel de Jerusalém de Ariel. E isso você não pode esquecer. E o Senhor mesmo é que cerca Ariel. Veja também Jeremias 6, de 1 a 6. Fugi para a segurança vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém. Tocai o chofar em Tecoa, e levantai o sinal sobre Beit Haquerem, porque do norte vem surgindo um grande mal, sim, uma grande destruição, a formosa e delicada, a filha de Sião, eu a exterminarei. Contra ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão contra ela as suas tendas em redor e apacentarão, cada um no seu lugar. Preparai a guerra contra ela, levantai-vos e subamos ao meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, que já se vão estendendo as sombras da tarde. Levantai-vos e subamos de noite, e destruamos os seus palácios, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortai as suas árvores e levantai uma tranqueira contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser castigada, só opressão há no meio dela. Então Deus já estava proclamando esses castigos que nós temos visto Jerusalém sofrer. Quantas vezes Jerusalém já foi cercada? Quantas vezes Jerusalém já foi invadida e derrubada, e destruída, incendiada? Quantos impérios pisaram Jerusalém? E o futuro também não é agradável. Veja também Lucas 21, 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua
desolação. Você sabe o que é desolação? Nesse sentido aqui, para Israel e Jerusalém, se relaciona à devastação do lugar, deixando em estado de ruína. Agora, desolação para as pessoas, ou para os habitantes, experimentam uma sensação de solidão e abandono completo, tristeza e completa falta de esperança. Então é isso que tem preparado no futuro. Agora você entendeu por que Yeshua chorou amargamente? Porque ele está vendo tudo isso. Yeshua é filho de Deus, ele sabe que Israel quebrou o pacto, ele sabe o que o próprio Pai falou a respeito de quando Israel quebrasse o pacto. E Yeshua presenciou Jerusalém cercada, Jerusalém dominada pelos romanos, mas ele ainda está vendo uma coisa pior no futuro, a ponto dele chorar amargamente por Jerusalém. Se você ler Apocalipse, você vai ver. É triste. Yeshua chorou muito. E eu diria, deve estar chorando de ver como está o povo de Deus. E Yeshua vai continuar lá em Lucas 19:44. E te derribarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não conheceste o tempo da sua visitação. Yeshua fala uns negócios assim, de repente parece estranho, desconectado, né? Não conheceste o tempo da sua visitação. Olha que coisa. Por que não conheceu o dia da visitação? Primeiro, porque quebrou o pacto. Quebrou o pacto. A promessa da vinda do Messias existe em Israel desde que Deus chamou Abraão. Em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E depois a Davi ele prometeu um renovo de Davi. A Davi ele prometeu que nunca deixaria de ter um descendente dele sentado no trono, reinando em Israel. Ora, veja, Israel está com o primeiro-ministro. Olha aí, ó. Está perdido, está como as nações ímpias. A mesma coisa. Mas tem um rei que Israel pediu no passado. E como Deus é fiel, Deus deu um rei. Não pediu um rei? Não pediu um primeiro-ministro. Israel pediu um rei. Então tem algo de muito errado ainda, porque o que tem em Israel é um primeiro-ministro. Então ainda tem coisa para acontecer. Não conhecer o tempo da sua visitação. Agora, não conhecer o tempo de sua visitação é porque o tempo da vinda de Yeshua já está profetizado há muito tempo no Taná. Há muito tempo já foi falado o tempo, até pela profecia de Daniel, o período que ele viria. É por isso que Yeshua fala que eles não conheceram o dia da sua visitação, porque já estava programada, vamos por assim dizer. Se você lesse Daniel, você saberia que ele era o Messias, que ele estava no tempo da visitação do Messias em Israel. Mas eles não viram isso. Você lembra que o profeta viu nas Escrituras que Israel ficaria 70 anos no cativeiro? Deus sempre fala. Então ele falou também quando o Messias viria. Só que eles estavam tão fora do pacto que não conseguiram ver o dia da sua visitação. Veja como está no Taná, lá em Daniel 9:24. 70 semanas estão decretadas para teu povo e sobre a tua cidade, para fazer cessar transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Se você ler a profecia toda de Daniel, você vai ver. Dá até para fazer as contas, não é? E vai dar realmente no período onde Yeshua visitou Israel.
Inclusive no cântico de Zacarias, pai de João, o batizador proclama que o tempo da visitação já havia chegado. Ó, é anunciando. Só que não prestam atenção. Olha o que ele canta. Veja em Lucas 1, 67 a 69. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Elohim de Israel, porque visitou e remiu seu povo, e para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de quem? Davi. Logo depois, Yeshua entra no templo e começa a expulsar os comerciantes. Uma certa vez eu já ouvi as pessoas dizerem que o templo não será mais reconstruído, que não tem importância nenhuma, que agora o templo é a igreja, etc, etc. Um monte de coisa errada que eles ficam aí proclamando, né? Logo depois que Yeshua chora por Jerusalém, ele vai ao templo e ele começa a expulsar os comerciantes, lá em Lucas 19, 45. Então, entrando ele no templo, começou a expulsar o que ali vendiam. Yeshua entra no templo e expulsa os vendedores e cambistas que estavam usando o local como um mercado. Olha que coisa terrível. Aonde Deus colocou o seu nome, os homens estavam fazendo de mercado. E olha, devia ser muito famoso o mercado, porque todos, em todas as festas, subiam e trocavam seus dinheiros ali e compravam os animais para sacrifício ali. E ali era um mercado famoso e rolava muito dinheiro. Tanto rolava muito dinheiro que tinha até cambista. Que coisa terrível! Como usar aonde o Espírito de Deus se manifestava para comércio. Yeshua ficou indignado. Sua indignação demonstra a importância que ele dá ao templo e ao uso correto da casa de Elohim. Yeshua não tolera comportamento que desonrem o Pai. Aquilo é uma desonra. Eles estavam desonrando aquele que os tirou da escravidão no Egito. E Yeshua não aceita isso. Yeshua não tolera isso. E Yeshua os adverte lá em Lucas 19, 46, dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração. Vós, porém, a fizeste de covil de salteadores. Olha que coisa. A gente acha normal. Muita gente vai dizer assim, ué, mas como é que eles iam trocar dinheiro? Como é que eles iam comprar animal para o sacrifício? Não podia ser ali? Não, não podia. Não podia ser no templo, tinha que ser em outro lugar. No templo não é lugar de comercialização. Ali é lugar de serviço sacerdotal ao Deus Todo-Poderoso. Não é lugar de câmbio ou de venda de nada. Parece que a igreja repete isso, não repete? E acha normal. E acha normal, faz o prédio, começa a adorar o Senhor, faz a cantina, e aí vende a coisa. Você acha que isso agrada a Deus, meu irmão? Deus mudou? Deus não mudou. Não há sombra de variação nenhuma em Deus. Se o Filho de Deus condenou isso naquele período, ele condena hoje também, porque ele não muda. Ele não vai dizer para você, naquela época eu achava assim, mas agora eu acho desse jeito. Deus não tem dois pesos e duas medidas. Se ele condenou naquele período, ele vai condenar hoje também. Você pode escrever que isso há de acontecer. Ele falou que eles estavam fazendo da casa de meu pai o quê? Covil de salteadores. Ele chamou todos aqueles comerciantes e quem ia lá comprar e trocar de salteadores, bandidos, ladrões. Todo mundo. Tanto é que ele fez um chicote, derrubou as barracas e meteu o chicote em todo mundo.
Isso é muito sério. Isso é muito sério. A palavra de Deus não muda nunca. O Senhor falou, nunca repita o azeite da unção em suas casas. A fórmula, né? Aí nós vimos pessoas na igreja formulando aquilo e vendendo. Mudou? Não mudou, Deus não mudou, meu irmão. Se ele falou para não fazer lá, é para não fazer aqui também. Se o Filho de Deus falou que comércio dentro do lugar onde se adora o Senhor é coisa de salteador, covil de salteadores, não mudou, continua sendo. E hoje em dia a igreja não vê o menor problema nisso. Covil de salteadores. Você sabe o que é isso, gente? Você sabe o que é covil? Covil é um buraco. Né? O leão entra no covil, os animais entram no covil, né? Faz buraco, o porco do mato. Então, sabe o que é covil nesse sentido aqui? É lugar onde fica ladrões, onde reúne ladrões. Olha, Yeshua está chamando aquele monte de gente, todos eles de ladrões. Olha que coisa. Refúgio de ladrões. Ele está falando que estão usando a casa do Pai para fazer refúgio de ladrões. E as pessoas negociando, porque elas chegavam de fora, iam lá e negociavam. Pegavam o seu dízimo, ia lá, comprava o animal de sacrifício, aquilo virou um comércio, gente. E você sabe o que gera em comércio, né? Já sabe, né? Você quer montar sua barraca lá? Não pode, porque não é amigo do fulano de tal, do sacerdote, etc. Não é? Tem que pagar tanto para você colocar sua barraca lá, tem que dar tanto para não sei quem. Você acha que não tinha isso? Hein? Você já tentou montar barraca aí na praça aí? Eles vão te cobrar. E você acha que naquele período era diferente? Hein? Não muda, o homem só piora, né? Então, Yeshua está dizendo que aquilo ali é um covil, um lugar de reunião de ladrões. Não é à toa que o templo foi derrubado, não, gente. Se você conversar com os rabinos, eles vão dizer que o templo foi derrubado com ira sem causa. Isso não é verdade. O templo foi derrubado porque Deus falou que se Israel quebrasse o pacto, Deus jogaria aquela casa no chão. E ele não mente. Ele faz. Não é? Yeshua não se agrada disso. Yeshua tinha zelo da casa do Pai. Ele expulsa os vendedores porque ele é zeloso das coisas de Deus. Yeshua não tolera comportamento que desonra o Pai. Então ele vai e bate mesmo em todo mundo. Fica irado com todo mundo, não é? E Yeshua está dizendo que eles estavam fazendo o templo do Senhor de refúgio de ladrões. Por isso Yeshua relembra a eles sobre o que o Senhor falou sobre a futura função da sua casa em Jerusalém. Ó. Por isso nós sabemos também que o templo será reconstruído. Isaías 56, de 6 a 8. E aos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o Shabat, não o profanando. E os que abraçarem o meu pacto, se abraçou o pacto? Sim, a esses os levarei ao meu santo monte. Onde é o santo monte? Jerusalém, é o Monte Sião. E os alegrarei na minha casa de oração. Que casa de oração é essa? O templo. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa
o templo, será chamada casa de oração para todos os... Você já ouviu falar que o Mishkan tem esse nome? Casa de oração para todos os povos? Já? Nunca o templo foi chamado assim. Isso tem um lugar no futuro, porque o templo será reconstruído, sim, e os povos irão lá adorar o Senhor. Jerusalém tem essa igreja aí, esse templo não, prédio. Tem nenhum valor. É a casa mesmo, é o templo, né? Isaías aonde? Isaías 56, de 6 a 8. Assim diz o Senhor Yud-Heh-Vav-Heh, que ajunta os dispersos de Israel, ainda outros ajuntarei a ele, além dos que já lhe ajuntaram. Está vendo? Ainda está falando para o estrangeiro aqui. Então Yeshua continuava ensinando todos os dias no templo. Yeshua tinha um hábito de ir no templo, gente, sempre. Porque eu vejo muita gente desconsiderando o templo. Mas isso está errado. O templo é extremamente importante. E Yeshua não teria esse zelo todo com o templo se ele não tivesse importância nenhuma. Concorda comigo? Ele ia deixar lá os caras vendendo, nem ia ligar. Mas não foi assim que ele fez. Ele foi lá e ele mostrou o zelo que ele tem pelo templo. E você pode ter certeza que esse templo será reconstruído. O templo não é a igreja, como muitos falam. Isso não é verdade. Não tem nenhuma parte na Bíblia que identifique a igreja como sendo o templo em Jerusalém. Nós somos templos do Espírito de Deus, mas nós não somos aquele templo que Deus permitiu ser construído e que ele diz que colocou o seu nome lá. É lá. Não adianta nem construir o templo em outro lugar, e nem outro povo pode construir o templo. Só Israel. E Israel o fará, porque isso é bíblico. Amém? Amém. Então, Yeshua continuava ensinando no templo. Por que Yeshua ia para o templo, gente? Porque é a casa do Pai. Senão ele não iria, concorda? Senão ele diria assim, não, esse negócio de templo acabou, não precisa mais. Não é? Não que os nossos prédios que nós nos reunimos seja de fato o templo do Senhor. Aqui nós adoramos o Senhor, é lugar que nós santificamos, mas o templo em Jerusalém é onde Deus colocou o seu nome. É só você ler quando Salomão construiu, o que Deus fala com ele. Amém? Como Deus não é mentiroso e não volta atrás, então o templo será reconstruído. Então Yeshua continuou indo no templo e sempre correndo o risco de ser morto. Mesmo ele com risco de pessoas querendo matá-lo, ele não temia e ele ia no templo. Veja lá em Lucas 19, 47. E todos os dias ensinava no templo. Que dia que ele ia? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, Shabat, domingo, segunda, terça, quarta. Todos os dias ele ensinava no templo. Mas os principais sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam matá-lo. Gente, procuravam matá-lo, assassiná-lo. E ele não tinha medo. Ainda assim ele ia, porque a segurança dele estava onde? No Pai. Agora, meu irmão, veja que diferença dos que ensinam e pregam hoje em dia. Veja o que eu tirei na internet. Certamente, abre aspas, certamente alguns pregadores famosos têm adotado medidas de segurança em suas atividades. No entanto, é importante lembrar que a abordagem varia de acordo com cada indivíduo e contexto. Alguns pregadores podem ter seguranças pessoais para proteção durante eventos públicos ou viagem, especialmente se enfrentam ameaças ou riscos específicos. Yeshua tinha risco? Mas ele contratou segurança? Ele contratou uma guarda militar para
guardar ele, porque ele ia no templo e eles estavam forjando, armando cilada para matá-lo. E você acha que ele não sabia? Deus é eterno, que diferença dele para os pregadores hoje em dia? Eu poderia dizer para você que Paulo, Pedro, todos eles, nenhum deles tinha segurança. João, eles nem ligavam para isso, meu irmão. Paulo falou assim: morrer para mim é lucro. Ou seja, tem algo de muito errado na igreja do nosso século, porque as pessoas não estão vivendo como o Senhor mandou viver. Porque a minha segurança, a nossa segurança, não é o braço da carne, mas é o Deus Todo-Poderoso. Porque ninguém toca em nós se Deus não permitir. Ninguém. Pode ter arma, pode ter o que for. Se Deus não permitir, não toca. Não toca. Se tocar, é porque Deus permitiu. Yeshua vai falar isso. Não é? Yeshua sabia exatamente quando entregaria sua vida nas mãos dos seus algozes. Ele sabia. Você acha que Yeshua não sabia que ia morrer? Ele disse: eu dou a minha vida porque foi uma decisão dele. Eu quero dar minha vida. Ninguém ia tocar em Yeshua. Ninguém. Você podia fazer o que for que você não conseguiria matá-lo. Porque não tinha pecado. E o salário do pecado é a... Se ele não tem pecado, então ninguém podia matá-lo. Ninguém podia tocar nele, se do alto não fosse permitido. Pois ninguém poderia tocar nele antes do tempo. E ninguém tinha autoridade sobre ele. Só pecador mesmo, todo mundo pecando. Como é que tinha autoridade de tocar no justo? Ninguém podia. Na verdade, não podia nem chegar perto dele. Quem chegou perto dele é porque o Pai permitiu. Porque ele disse: ninguém vem a mim senão aqueles que o Pai o trazem. Ó, às vezes teve gente que quis ir, mas o Pai falou: não, você não. Então, até para aproximar dele, só com permissão do Pai. Então, não podia nem tocar nele, né, gente? Não podia. E nem ninguém tinha autoridade sobre ele, a não ser o Pai. Ninguém. Nenhum rei, nenhum imperador romano. E nós, hoje, na igreja, perdemos a consciência dessas coisas. Nenhum governante na terra pode tocar em nós se Deus não permitir. Ninguém pode ser o maior governante da terra, o mais poderoso, o que tenha mais arma, mais dinheiro, seja o que for. Ninguém toca em nós se Deus assim não permitir. E às vezes falta fé nesses homens, porque contratam seguranças, carros blindados. Você imagina Yeshua andando num carro blindado? Você acha que ele andaria? Podia colocar diante de Yeshua o pior criminoso da terra. Se Yeshua cruzasse os olhos com os olhos dele, os demônios todos saíam daquele homem. Eu acho que ele nem precisava cruzar os olhos. A sombra dele, os demônios não suportam. A voz dele, os demônios não suportam. O cheiro dele, os demônios não suportam. A presença dele, os demônios não suportam. Quando ele foi lá em Gadara, os homens prendiam aquele homem endemoniado nas covas, botavam grilhões, ele arrebentava tudo. Quando Yeshua colocou o pé em Gadara, os demônios vieram e se prostraram diante dele. Não foi o homem, foi os demônios. Ainda falou: o que vieste aqui antes a nos incomodar, antes do tempo? Quem manda no tempo é ele, não é o demônio. Aí tem muita gente que pergunta: por que Yeshua obedeceu que os demônios foram para a manada de porco? Porque porco é imundo. Onde o demônio vai é para lugar imundo. Deu para entender? Não ia para as ovelhas. Deixa eu ir para as ovelhas. Não, para as ovelhas não. Yeshua tirava das ovelhas e botava nos porcos, porque porco é animal imundo. É simples assim.
E ali não era lugar de criar porco, era? Hein? Não tinha judeu ali? Pois é. Como estava criando porco? Olha como Ismael estava. Pacto quebrado. Yeshua mesmo disse que ninguém tinha autoridade sobre ele. Yeshua estava diante do imperador, meu irmão. O cara era o bambambam. Se ele quisesse matar, ele matava. E ninguém tinha nada com isso. E todo mundo obedecia a ele. Olha lá, ó. João 19, de 10 a 11. Disse-lhe então Pilatos: não me respondes? Perguntando para Yeshua. Porque Yeshua ficou calado. Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? O que é crucificar? Matar. Ele está dizendo, eu tenho autoridade para te deixar vivo e eu tenho autoridade para lhe matar. Olha a resposta de Yeshua. Yeshua só falou agora. Respondeu-lhe Yeshua: nenhuma autoridade teria sobre mim. Ó. Se de cima, ou seja, se o Pai não te fora, se o Pai não tenha te dado. Então, se ele estava ali diante de Yeshua, é porque Deus permitiu que ele estivesse ali diante do Filho do Deus vivo. Ninguém tocaria nele. Ninguém tem autoridade sobre Yeshua. E depois, então, que ele morreu e foi ressuscitado pelo Pai, o que ele falou? Toda a autoridade do céu e da terra foi me entregue. Agora então, se já não tinha antes, agora então, é que não tem mesmo. Responde Yeshua: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fora dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Olha, quem entregou ele, maior pecado tem. Gente, a coisa era séria. Os principais sacerdotes, os escribas e os principais do povo queriam de qualquer maneira matá-lo. Yeshua, onde ia, tinha perigo de cilada e de morte. E eu não duvido que eles planejaram muitas maneiras de pegar Yeshua. Mas não conseguiram. Não é porque eles eram falhos, é porque Deus não permitia. Porque não era a hora. Mas Deus usou, gente, Deus é tremendo, usou até a população. Porque, olha só em Lucas 19, 48. Mas não achavam meio de o fazer, ou seja, de matá-lo, porque todo o povo ficava enlevado ao ouvi-lo. Gente, olha, meus irmãos, esse Deus e seu Filho são, não tem palavra, mas eu vou dizer, são tremendos. Meu Deus, olha só, gente, você sabe o que é enlevado? Hein? Você já teve curiosidade para ver o que é isso? Eu tive curiosidade. Elevado está em estado de êxtase. Gente, quando Yeshua abria a boca, a multidão ficava em estado de êxtase. Meu irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Ele prendia uma multidão. Mas Rafael não tinha microfone, eu sei. E ele não fazia propaganda nenhuma boa. Yeshua só fazia propaganda ruim dele mesmo. Ele falava, aquele que me seguir não tem lugar para dormir, porque o filho do homem não tem lugar onde repousar a cabeça. Serão perseguidos, odiarão vocês, porque odiaram a mim primeiro. Ele nem tinha propaganda boa para atrair as pessoas. Mas quando ele abria a boca, eles entravam em êxtase. Meu irmão, você estava para pensar? Olha, o êxtase era, fui até arrepiado, era tão profundo, que se alguém tocasse em Yeshua, a multidão matava aquele homem. Porque ele causava êxtase. Gente, você precisa penetrar na palavra. As multidões ficavam enlevadas, ficavam em êxtase, está em estado de êxtase.
É muito bom. Então, quando Yeshua falava as palavras de Elohim, a multidão ficava em estado de êxtase. E sabe o que é estar em estado de êxtase? Mas estado de êxtase literalmente quer dizer arrebatar-se, desprender-se. Olha o que ele está falando. Você se desprendia da carne, dos problemas carnais, das enfermidades, das doenças, do dia a dia, do seu cotidiano, do seu problema. Quando ele abria a boca, tu entrava em êxtase. É por isso que as pessoas seguiam ele. Quem não quer ter êxtase? Quem não quer ter gozo dentro do coração? Desprender-se subitamente, era de repente. Ele começava a falar o reino de Deus, assim, entrava em êxtase. É porque ainda não estava batizado com o Espírito Santo, não orava em língua, mas se tivesse alguém batizado com o Espírito Santo ali, não ia parar mais de dançar, de orar em línguas, de cantar alegremente. Era súbito, era repentino, abriu a boca, a multidão, que a Bíblia diz, entrava em êxtase. Entrar em êxtase também significa que você tem um sentimento de gozo e de prazer profundo no seu coração. Não é carnal, não. É no seu coração. Você tem um gozo, uma alegria profunda. Ou seja, quando Yeshua abria a boca para falar das maravilhas de Yud-Heh-Vav-Heh, a multidão entrava em êxtase. E quem quer que seja tirado do nosso meio, aquele que nos traz as boas novas, cheia de gozo e de alegria, você ia aceitar? Hein? Se você tivesse ali aquela multidão toda em êxtase, Yeshua falando, aí vem um guarda, prende ele, o que a multidão ia fazer? Mata o homem, larga ele, porque não estava na hora, Deus não estava permitindo. Então a multidão ficava em êxtase ouvindo aquela maravilha. Ninguém nunca abriu a boca na terra e causou êxtase no coração dos homens. Ninguém! Só ele. Por isso, os principais sacerdotes, os escribas e os principais do povo não ousavam tocar em Yeshua. Até que Deus permitiu. Mas antes, o motivo do povo entrar em estado de êxtase causava preocupação nos fariseus, nos saduceus. Sabe por quê? Porque o fariseu pregava, o saduceu pregava, mas não causava êxtase, não causava gozo, não causava alegria, não causava libertação, não causava desprendimento da carne, não causava desprendimento do cotidiano. Quer dizer assim, que ele falava 6 horas, parecia que ele falou 2 minutos só. Você ia ver no relógio, meu Deus, larguei tudo para lá. Você se desprendeu de tudo. Você se desprendeu do seu problema. Você se desprendeu. Yeshua, gente, era uma água no deserto. Nem sei se isso é tudo, mas ele era o frescor no deserto. Ele era a alegria no momento da tristeza. Ele era, nem sei dizer de tão profundo que é isso. Eu estava meditando hoje sobre isso, pensando, meu Deus, às vezes a gente não presta atenção na palavra. E Yeshua parava, se ele parasse ali na rua, gente, ia ter que vir a polícia para parar o trânsito, porque ia encher de gente. Ia encher de endemoniado, doente, não doente, encher e ninguém ia embora, porque a voz dele, a palavra que saía da boca de Yeshua, levava o homem ao êxtase. Meu Deus! Nunca houve isso na terra. Nunca houve. Nem os discípulos diretos. Eu fiquei pensando esses dias, meu Deus,
Imagina seu filho falando, você sentado ali só ouvindo. Você desprendia da vida, meu irmão. Desprendia de tudo. Tudo virou segundo plano. Tudo. A voz dele, o toque dele, a repreensão dele, o amor dele. Meu Deus. Por isso que aquela mulher tocou e foi curada. Olha que coisa tremenda. Quando ele olhar para alguém, como olhou para em Jericó, esqueci o nome dele, Zaqueu, quando ele cruzou os olhos, ele falou, segue. Meu irmão, entrou em êxtase. Seguiu, se arrependeu dos pecados, pagou 4 vezes mais, começou a seguir os mandamentos, e Yeshua falou, hoje houve salvação nesta casa. Meu Deus. É esse que diz para nós assim, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não mudou, ele causa êxtase em nós. Se nós abrirmos o coração, ouvir a sua voz, nós seremos elevados a êxtase. Meu Deus, é gozo puro. Às vezes eu falo gozo, as pessoas pensam logo em sexo. Não tem nada a ver com você. Sabe o que Deus me falou? Eu estava perguntando nesses dias, Senhor, por que o Senhor fala que tem que circuncidar o coração e não o prepúcio da carne? Não está errado o prepúcio da carne, é de Deus. Mas por que ele fica falando para Israel? Circuncidar o prepúcio do coração. Você sabe por quê, meu irmão? Hein? O que é a circuncisão? É o sinal do pacto. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero o meu pacto dentro do seu coração. Olha que coisa. Ele não quer na carne, porque a carne não é do reino dos céus, mas ele quer o pacto dele dentro de nós. Isso é a circuncisão do coração. E isso me deu êxtase. Isso me deu gozo. Isso me deu alegria. Porque ele quer aqui dentro, não é aqui fora, ele quer aqui dentro. Eu posso ter fora, mas o fora tem que ser expressão do que está dentro. Não por tradição, mas porque você tem o coração circuncidado, como foi o pai Abraão. Primeiro Deus circuncidou o coração dele, fez o pacto dentro dele, depois deu a circuncisão na carne. Gente, o que tenho eu para dizer? Aquele que te salvou pode causar êxtase e alegria, desprendimento, gozo nos nossos corações. Todos os dias, porque ele disse, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Antes ele estava lá fora e já causava êxtase. Imagina ele que diz, eis que eu farei morada em vós. Ele pode causar esse gozo, essa alegria, esse êxtase dentro de você, sem nada do lado de fora. Nada, não precisa ter nada. Ele causa gozo, alegria, felicidade, libertação, cura dentro de nós. Não é mais nas praças, é dentro de nós. Cura, transformação, encheu o nosso coração de alegria. E isso ninguém pode tirar de nós. Ninguém pode arrancar de você. Porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ele não mente, ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Se ele orou por nós e pediu, Pai, eu não oro pelo mundo, mas eu oro por aqueles que tu me deste, por aqueles que hão de crer em mim, pela tua palavra, somos nós. Ele orou por mim e por você, ele clamou ao Pai, e a oração de um justo vale muito em seu efeito. Você não sabe o valor que Deus dá a você. É o valor do preço do Filho dele, do sangue dele. E o Filho nunca nos deixará. Nunca. Ele continua causando êxtase quando abre a sua boca. Quando ele fala com você em visão, quando ele fala com você dentro do seu íntimo, dentro do seu coração, isso gera êxtase,
gera alegria, gera gozo. É ou não é? É ou não é? É claro que é. Eu fiquei hoje falando, meu Deus, a gente perde muito tempo. Ele pode nos causar êxtase. Olha só, o homem vai ter alegria no carnaval, acaba. Não é? Ganha um carro novo, a alegria acaba. Um caso, e tudo acaba. Mas dentro de nós, a presença dele é para sempre. Você não tem alegria porque você tem algo. Você tem alegria porque ele está em você. Não é porque você ganhou um prêmio, porque você ganhou um carro, porque você ganhou uma viagem, porque você é famoso. Não é por isso, porque as pessoas vão aplaudir você. Não é por isso. Essa alegria ninguém pode tirar de nós. É eterna. Porque a todas as coisas do nosso Deus é eterno. E mais, o Pai está nele e ele está em nós. Meu Deus. A gente precisa aprender isso. Nós precisamos amadurecer isso em nós. Porque Yeshua sempre causou êxtase em todos nós. Que coisa. Se um daqueles homens tocasse em Yeshua, fora de tempo, a multidão mataria eles. Por isso eles nem tocavam. Eles tinham medo. A Bíblia diz, eles tinham medo porque o povo o tinha como profeta. E aí, se eles encostassem fora do templo, eles estavam perdidos. Só no tempo exato, aí Deus permitiu tocar, não é? Para ele matar a carne. Mas, meu irmão, nunca esqueça disso. O Senhor está em você. Ele quer causar êxtase, gozo, alegria, desprendimento desse mundo, para que se cumpra em nossas vidas aquilo que o apóstolo falou. Use desse mundo como se não tivesse usando. Como? Com êxtase, com alegria. Yeshua falava horas e horas e ninguém percebia que a hora passou. Ia para o deserto com ele. Gente, deserto é incômodo. A multidão ia. E ele falava. Você nota que ninguém ia comer. O discípulo tem que falar para o Senhor, Senhor, esse povo vai morrer aí. Ninguém queria ir embora. Eles deviam ir para casa com vontade de voltar. Por isso que você nota que tinha uma multidão que seguia. Você vê que quando ele atravessou o mar de Tiberíades, foi todo mundo atrás, a pessoa ia atrás. Gente, era o único que causava cura, libertação, gozo, alegria. Não tinha mais ninguém. Pois é, meu irmão. Ele atraía, não, ele continua atraindo. Continua. E está em nós agora, ele não está na praça, mas está em nós. Ele pode causar gozo, alegria, felicidade hoje, amanhã, depois da manhã. Pode todo dia te causar gozo. Ele é maravilhoso. Nunca esqueça disso. Porque eu não quero esquecer. Ele causava êxtase. Na verdade, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu prestei esses dias. Ele causava êxtase. Êxtase. Você imagina uma multidão em êxtase? Pois é. A pessoa saía dos problemas, gente sendo curada, aquela alegria. Não falava. Os fariseus falavam que não causava êxtase nenhum, causava peso. Ele não, causava alegria. Era um baile santo, vamos dizer assim. Uma pessoa querendo dançar, cantar, pessoas atrás dele. Eu acredito que muita gente, quando ia embora, apertava o coração, não queria que aquilo saísse de dentro dela. Ela ficava, meu Deus, como é que eu posso? Vou ter que andar atrás desse moço. Ele era novo, ele tinha 29, 30 anos, né, nessa faixa. E você imagina aquele monte de gente atrás daquele rapaz. Gente, que coisa tremenda. Eu fiquei meditando nesses dias.
Que coisa tremenda é! Ele causa êxtase em você em nome dele. Ele causa porque Deus colocou a sua plenitude nele, a sua graça, a graça da cura, da salvação, a misericórdia. Deus colocou nele. Amém. Meu Deus. Pois é, a gente precisa de água e precisa de alimento. E ele foi a minha água, porque o seu sangue é a verdadeira bebida e a sua carne é alimento. Ele me dessedentou a sede, alimentou a mim mesmo. Que coisa tremenda. Yeshua é tremendo, né? Eu nem sei se tremendo é a palavra, mas Senhor, perdoa. É a palavra que eu tenho. Não tenho mais para dizer. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.